Faz sentido. O que não faz sentido é essa prende e solta, né? Eu até usei nas minhas redes essa imagem das duas manchetes da CNN, dizendo, com a frase do Barroso, insegurança jurídica no Brasil é uma lenda urbana, né? Que foi uma frase que em algum momento ele disse. E a gente vê que não, né? A gente está permeado por isso o tempo todo. Esse processo, a gente precisa entender que ele é um processo político, como bem dissemos aqui. E todo processo político, ele se diferencia do jurídico por uma única razão. O jurídico ele começa do início para o fim, o político ele começa do fim para o início. O fim aqui é todo mundo condenado, e aí a gente vai caminhando para trás para justificar a condenação. E aí dentro desse cenário, a gente precisa entender esses movimentos todos um pouco rocambolescos, justamente pelo fato de que eles precisam, de alguma forma, sedimentar a necessidade de que essas pessoas sejam culpadas. Me parece que é isso que fica muito estranho no dia a dia e nos fatos. Se a gente pegar, por exemplo, o CID ele é o único hoje, dentro de todos os interrogados, todas as testemunhas, todo mundo que foi ouvido, o CID ele é o único que diz que a minuta era uma minuta do golpe, ele é o único que diz que o Felipe Martins estava na reunião, e ele é o único que diz que essa minuta ela era uma minuta que pretendia alterar a realidade democrática do país. Todos os demais disseram que existia uma minuta não assinada que era para um estado de sítio. O estado de sítio está na Constituição, isso não pode ser visto como um golpe, senão nossa Constituição é criminosa. Todos os demais disseram que o Felipe Martins não estava lá, apenas o CID estava lá, e que essa reunião era uma reunião de desabafo, era uma reunião, era um converscote ali, enfim, uma troca de Conversa de bar, eles usaram até o termo. Conversa de bar com salgadinho e guaraná, até o próprio ministro Moraes brinca com essa situação. Então o CID ele é o único que põe de pé fatos que criminalizam aquelas pessoas, tal qual a imputação da PGR. Por isso a importância dele. Quando ele mente, e assim, independente dessa matéria da Veja, ele a todo momento dizia que não sabia, que estava em dúvida e etc, etc. Os advogados foram muito hábeis, sobretudo os advogados do Bolsonaro e do Braga Neto, diga-se, em colocar questões, cascas de banana, ele caía em todas. Então, todo mundo saiu daquele depoimento dele com a sensação de que ele havia mentido, omitido ou que não sabia de nada. O que, enfim, para alguém que está delatando, dá na mesma. É ruim tanto quanto. E aí quando sai essa capa dizendo que ele mentiu, o que me parece, eu estou reconstruindo então do fim para o início os fatos para tentar entender e dar esse fio da meada ao contrário. Quando sai essa notícia de que ele mentiu, a sensação é de que, me parece dentro do STF, é de que ele precisaria voltar para o quartinho do pensamento, né? Como já aconteceu em algum momento, chamaram ele para uma repactuação da delação premiada. E esse é o ponto. E o Gilson entra nisso exatamente porque trazer o Gilson para essa questão era uma forma de trazer o Cid junto. E também tem um gesto que a gente precisa entender, que é o seguinte: o STF começa a desconfiar que o Cid não vai manter de pé essa história. E eles estão, acho que botaram nos classificados, procura-se um novo delator. Eu até brinquei outro dia, falei assim, o STF voltou para o Tinder da delação. Eles querem novamente a possibilidade de encontrar um delator. Isso para mim fica claro a partir do momento em que o Gilson é solto, quando o seu celular fica retido. O seu celular é apreendido para se fazer o que a gente chama de pesca probatória, ou seja, fishing expedition, você buscar provas, mesmo que não haja indício nenhum, dentro do celular dele. Que é o que muita gente diz que aconteceu com o próprio Cid. O próprio Cid. Que, no primeiro momento, teve o celular apreendido por conta de cartão de vacina. De vacina, exatamente. Foi o que aconteceu com o Cid já lá atrás, e agora provavelmente é o que estão tentando fazer com o Gilson e com outros mais que aparecerão se com o Gilson não der certo. E olha só, como isso fica, como o direito está sendo instrumentalizado para essas finalidades políticas. O Gilson, a ele foi imputada o crime de auxiliar o Cid.
certo? Nessas viagens, na possível viagem da família, entra essa confusão toda. Aparentemente que não tem nada a ver com os fatos, mas tem, porque é uma maneira de trazer Cid e Gilson para depor. E o ponto é o seguinte, tem um crime que a gente chama de favorecimento pessoal, que é auxiliar um criminoso. Esse crime ele tem uma pena máxima de 4 anos, e por ter uma pena máxima de 4 anos não cabe prisão preventiva. Então eles fazem o quê? Eles encaixam o Gilson na lei de organização criminosa. Na lei de organização criminosa, auxiliar uma organização é como se dela você participasse. E aí a pena máxima é 8 anos, aí podem fazer a prisão preventiva. Aí leva o Gilson, deixa o Gilson, pega o celular e larga o Gilson. A própria decisão do Moraes diz que não é mais necessária a prisão, porque as medidas cautelares já foram tomadas. Quais medidas? Ficar com o celular dele.